Oi, aí, ó. Tó. Chique. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marcelo, sou o CEO da Flosh e hoje a gente vai estar demonstrando como foi o desenvolvimento do nosso aplicativo com o Flutter, os desafios que a gente teve, as mudanças de tecnologias que a gente sofreu para chegar no meio que nós estamos hoje. Esse aqui é o meu sócio, o Paulo, e ele vai dar uma introdução, um overview assim do que é a Flosh para vocês entenderem melhor um pouquinho. Fala galera, beleza? Leva. Bom, vou começar aqui, falar um pouquinho sobre a nossa empresa, depois vocês vão conhecer um pouco dos desafios que nós, assim como vocês, tiveram para conseguir chegar onde chegamos, entender e descobrir essa maravilhosa ferramenta que é o Flush. Desculpa, é o Flutter, é muito F. E eu vou falar um pouquinho da nossa missão, visão e valores. Nossa missão é desenvolver soluções inteligentes, dinâmicas, a fim de gerar valor para os nossos clientes, nossos parceiros. A nossa visão, tornar referência nacional no desenvolvimento e consultoria de aplicações mobile. E nossos valores é o desenvolvimento humano, social, ambiental, desempenhando um trabalho inovador. Bom, os nossos serviços que nós oferecemos, que é o desenvolvimento de sistemas aplicativos, consultorias empresariais e gestão de projetos. E aqui a nossa equipe. Esse cara bonitão aqui sou eu, Hang Luzi. Paulo Ortega, eu trabalho com o UX UI Design e também eu sou co-founder. A gente fundou aí a Flosh junto com o Marcelo. Tem o nosso parceiro aí, o Marcos, tio do Marcelo, que ele trabalha na parte de marketing. O Marcelo, que é ele tem foco principal na parte de front, e ele também é o CEO, e o Carlos, que infelizmente não pôde vir hoje, que ele está prestando uma consultoria, que ele trabalha com a parte de back. Aqui é um pouquinho do nosso know-how, as linguagens que a gente utiliza, o que a gente utiliza para front mobile. Isso aqui é caso assim, galera que está começando, vale a pena dar uma pesquisada nessas tecnologias, é muito gratificante, é muito bom. Se quiser bater uma foto, depois me chamar, a gente pode apresentar e discutir um pouco mais sobre isso. Eu não vou ficar passando todas, até para não tomar muito tempo. E agora eu vou passar a palavra para o Marcelo e ele vai começar a iniciar a apresentar para vocês. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu sou o Marcelo, estou terminando minha formação em engenharia da computação. Já trabalhei com Delphi muitos anos, na parte de gestão empresarial, com empresas e tudo mais. E atualmente estou trabalhando com Flutter e com a parte mais de front-end. Com back também, sou full stack, mas hoje minha principal função está mais no front e meu outro sócio na parte de back. Minhas linguagens que eu trabalho atualmente é Dart, PHP, JavaScript, TypeScript, frameworks Angular, Laravel, Node.js, GraphQL e Flutter, bancos, Firebird, Oracle, MySQL e SQL Server. Então, esse é um overview sobre prazer. E chegamos, Sheds. O que seria o Sheds? O Sheds nada mais é do que uma plataforma de agendamentos que eu tive uma ideia lá atrás, quando eu sofri com um problema de agendamento com o meu cabeleireiro e na qual não fui muito bem atendido. E aí veio uma ideia, tipo, por que eu não fazer um sistema na qual o cabeleireiro consegue fazer uma melhor gestão dos seus agendamentos, dos seus clientes e conseguir oferecer um melhor trabalho, um melhor atendimento para eles. E em si veio a palavra Sheds. Sheds é um acrônimo de Schedule, então simplificando, Sheds de agendamento em inglês. Vamos lá, uma nova forma de fazer agendamento. Essa daqui é a cara inicial do aplicativo. Então, como falei, você consegue navegar e ver algumas categorias, que seria de cabeleireiros, salão de beleza e estética. Então, inicialmente, nós preferimos começar com esses públicos-alvos para simplificar até mesmo a parte de teste e a parte também de conseguir mostrar um serviço melhor para eles. E depois nós queremos entrar em outras áreas também, de pet shop e também a parte médica. Porém, seria outros produtos focados
porém com a mesma finalidade de fazer agendamentos. Então aqui nós temos diversos serviços à sua disposição, você consegue validar vários serviços e simplificar, consegue comparar os melhores profissionais daquela região, a gente tem um ranking de nota, né? Então todo agendamento que você faz, no final você consegue avaliar como se fosse um Uber, para você ter um ranking e você saber com quem você está agendando, se essa pessoa é confiável ou não, se o serviço que ela presta é bom ou não, e você consegue encontrar os seus agendamentos, que é a melhor forma. Então, com o Chats, a ideia era você não precisar mais usar o celular para ficar ligando para o seu cabeleireiro, ou qualquer pessoa que fosse, e simplificar essa parte de agendar, ver a agenda dele, conseguir visualizar, conseguir marcar, desmarcar, marcar de novo, sem precisar de uma pessoa para estar ali do outro lado da linha, né? Ou mesmo ali na frente. Então, você conseguir simplificar isso daí, essa era a nossa meta, o nosso objetivo. E com isso, nós voltamos no começo do desenvolvimento do aplicativo. Nós, lá no início, começamos a desenvolver em Delphi, em FireMonkey, e no começo a gente sentiu uma grande dificuldade na parte de customização do aplicativo. Então, ou seja, a gente conseguiu até fazer um protótipo ali legalzinho, mas ele estava muito, mas muito fora do que as tecnologias atuais nos entregavam, o que os aplicativos profissionais nos entregavam. E com isso a gente começou a analisar algumas ferramentas de desenvolvimento que na época era bem comum, e uma delas era o Ionic, o React Native e o Native Script. O Ionic, como todo mundo sabe, ele é um web app, e com isso ele acaba deixando de entregar uma performance melhor por ser um aplicativo web que está rodando no seu celular. Então ele interpreta aquele HTML, CSS, JavaScript, e com isso te entrega um aplicativo. O React Native ele já tinha uma premissa um pouco melhor, né? Porque você conseguia fazer um aplicativo nativo, ele era do Facebook, então, ou seja, já te dá aquela garantia, beleza, do Facebook, então a gente acaba botando um pouco mais de fé. Porém, com algumas trocas de experiência com alguns desenvolvedores que eu conversei, você tinha alguns bugs, trocava a versão, já quebrava seu código inteiro. Você até, ele comentou comigo que deu muito trabalho, né, fazer o aplicativo em React. Então, com isso, a gente acabou falando assim, bom, eu acho melhor não ir muito por aí. E o NativeScript, eu achei bem legal a ideia do NativeScript, porém, o NativeScript, você tinha muita dependência dos desenvolvedores dele. Então, pelo que eu li na época, você dependia muito deles para lançar novos componentes, e isso não era muito legal, você ficar dependendo de uma empresa para você conseguir dar continuidade na sua solução. Então, isso não foi viável para a gente. Isso daqui é um gráfico que eu peguei. Eu peguei todas essas ferramentas que eu comentei com vocês e tracei de acordo com as pesquisas no Google Trends que são feitas atualmente. E como vocês podem ver, o Ionic, que era uma das nossas primeiras opções, já está caindo. O NativeScript nem levantou. O React continua em cima e o Flutter está disparadamente crescendo em ascensão. Então, ou seja, eu acredito que o Flutter foi a melhor opção para a gente e acredito que vai continuar sendo para muitas outras pessoas. E aí surgiu a parceria do Flutter com a Flourish. Então, a Flourish está nos fazendo, o Flutter está nos fazendo voar. Então, essa parceria foi maravilhosa, porque quando eu escutei falar sobre o Flutter de um desenvolvedor que trabalhava comigo, ele comentou lá em 2017, alguma coisa assim, cara, o pessoal da Google está fazendo um novo framework bem interessante, e esse novo framework você consegue ter muitas facilidades e tudo mais. E eu comecei a pesquisar, eu entrei no YouTube lá, coloquei Flutter, vi algumas stacks lá do pessoal da Google, e eu vi que você podia fazer hot reloading. Ou seja, você podia escrever e ao mesmo tempo já ver no seu aplicativo aquele código funcionando. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu falei assim, caraca, velho, como assim? Tipo,
você nem rodou ainda, né? A gente que vem do Delphi ou de qualquer outra linguagem, você tem que sempre parar o aplicativo, compilar de novo, executar, parar o aplicativo. Cara, isso daí leva um tempo demais do dia a dia. E com o Flutter, quando você tá ali, você já escreve, salva, ele já atualiza pra você na hora. Fiquei tipo, cara, como que isso pode ser possível? E aí eu comecei a pesquisar, me interessei demais pelo assunto, achei muito interessante a proposta. E com isso eu comecei a estudar e comecei a transitar o que a gente já tinha feito em Delphi para Flutter. Como todos sabem, Flutter roda embaixo ele roda com o Dart, né, que é a linguagem de desenvolvimento do Flutter. O Flutter é um framework e o Dart é a sua linguagem. O Dart, a minha experiência, quando eu estava aprendendo, eu vim muito do Delphi. Eu também já tinha conhecimento básico em C, em Java. E, cara, essas linguagens, JavaScript também, e essas linguagens, elas são muito parecidas umas com as outras. Muda pouca coisa. Eu acho que até mesmo o Dart, ele pegou essa premissa para não ser tão complicado para você entrar pra você começar a aprender a linguagem. Então o Dart, ele veio uma linguagem mais nova, e com isso você consegue ter todas aquelas vantagens das novas linguagens de aprimoramento para o desenvolvedor. O Dart já possui. Tanto é que a última release do Dart, ele conta com uma inteligência artificial que ele vai lendo de acordo com a sua programação. Ele já vai te sugerindo as coisas para você colocar, e isso te ajuda demais. Então, além de tudo isso, o Dart ainda está evoluindo muito. Então, o Flutter conta com uma incrível linguagem de programação, que é o Dart. Nossa arquitetura. Quando eu comecei a desenvolver o Chats, eu comecei sem arquitetura, o famoso set state. Então, no começo, isso era bem interessante, porque uma variável que eu colocava ali já subia para a tela, dava um set state, já atualizava a tela. Era legal, era bacana. Só que conforme você vai aprendendo, vai avaliando, vai entrando nos grupos, e o pessoal vai te ajudando a entender melhor aqui a cada coisa, com melhor arquitetura, você percebe que você precisa de uma arquitetura para o seu software crescer saudável. Como assim? Se você for fazendo de um jeito que você acha melhor, o seu aplicativo, o software, ele vai começar a crescer de uma forma que você não vai conseguir dar manutenção de acordo com o seu crescimento. E o Block foi a solução para mim, nesse sentido, porque o Block, ele tem uma leve, como eu já trabalhava com Angular, ele já tinha uma leve semelhança com a parte de separação do controller, que seria o Block, e a View, que seria a sua tela. Então, com essa tecnologia, com o Block, a gente conseguiu melhorar o nosso aplicativo. O aplicativo de conversão que eu fiz do Delphi até o Flutter, eu demorei para fazer em 4 meses, 5 meses. Eu converti tudo que a gente já tinha feito, acho que 4 meses. E depois, para converter de tudo no set state que já estava pronto, para converter para a estrutura Block, eu demorei 2 meses para fazer toda essa conversão. Então, o Block foi a solução de arquitetura que a gente utilizou para fazer o aplicativo. E aí, o Paulo colocou mais uma, nossa experiência com o Flutter. Então, ou seja, é como se o Flutter fosse o pai do Chats, porque sem o Flutter, o Chats talvez não seria nada parecido com quem a gente tem hoje. Então, sem o Flutter, a nossa solução seria muito inferior do que os nossos concorrentes hoje estão entregando. Eu queria mostrar para vocês um preview do Chats, de como que ficou a ferramenta, como que ficou o desenvolvimento, qual foram as nossas dificuldades com o layout. Então, só um minutinho.
Não, esse daí não vai funcionar. Eu te dou aquela tela. Alô, teste. Top. Agora estou comunicável. Sem mão, sem microfone. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma tela inicial para a pessoa se ambientar do que seria o Chats, qual seria a nossa solução. Nós estamos entregando para ela. Então quando a gente entra aqui, a gente tem facilidade para agendar, sem perder tempo. Tem os cards iniciais que, como eu falei, no Delphi, a gente tinha uma dificuldade enorme só para fazer os cards iniciais. Então vocês não estão entendendo qual que era a dificuldade. E aqui, nossa, é muito simples fazer e muito gratificante, porque você vai fazendo, você já vai vendo ali em real time, já consegue analisar o que você está escrevendo, o que está mostrando, e com isso é muito vantajoso. Além de tempo, é gostoso desenvolver em Flutter. Essa aqui é a maior digamos que a maior satisfação, porque você desenvolve feliz, cara. Você tem noção que é isso? É uma coisa incrível. Então aqui nós temos os cards iniciais, centrando de serviço à sua disposição. Fique tranquilo, nós cuidamos de tudo para você, controla os sugerimentos onde você estiver. E vamos lá. Aqui tem a parte de conta, então a gente coloca um e-mail e senha. Aqui a gente vai ver se você é secreto já. E pronto, aqui nós temos a tela inicial, que é aquela tela que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Então aqui na tela inicial a gente já tem algumas informações, que seria as categorias iniciais que nós podemos entrar para ver os serviços que está oferecendo. Então, dentre delas, vamos entrar aqui em barbearia, e com isso a gente já mostra já os serviços disponíveis para essa categoria. Aqui, se a gente clicar ao lado direito aqui, a gente consegue ver algumas buscas, né, uns filtros, e com isso a gente consegue pesquisar por empresas. Então, ou seja, a gente consegue fazer um filtro por empresa e pesquisar aquela empresa, e um filtro por profissional. Então aqui eu também consigo pesquisar os profissionais daquela região, como que não é, qual o serviço que ele oferece. E vamos pesquisar aqui por serviço, para vocês terem uma ideia melhor. Então a pessoa vem aqui, clica em serviço, automaticamente já trago para ela as informações do serviço, e a pessoa pode automaticamente vir aqui, favoritar, para ficar mais fácil ela conseguir acessar esse serviço futuramente, sem ter que ficar pesquisando toda a parte até ela encontrar aquele serviço. Então ela vem aqui, favorita, desfavorita. Aqui não tem nenhuma descrição, mas ela poderia entrar numa descrição, o cliente, a empresa, e aqui os profissionais que oferecem esse serviço. Aqui temos vários profissionais que oferecem o mesmo serviço, então a nossa solução é personalizada por profissional. Então, ou seja, a pessoa ela pode configurar o horário daquele profissional, o horário do serviço, talvez numa ausência, né, daquele profissional. Então tudo isso você configura, e na hora que ele vem aqui para a parte de agendamento, nos horários ele já automaticamente já exclui e tudo mais. Então vamos vir aqui na parte de agendamento. Eu vou fazer o agendamento aqui para mim. Então essa aqui é a tela nossa de agendamento. Então aqui eu tenho algumas informações básicas, que seria a empresa que ela está agendando, ou seja, o profissional pertence a uma empresa. Essa empresa está sendo mostrada no topo. Temos o serviço, ou seja, o serviço corte barba, eu quero fazer um serviço de corte barba. Aqui no caso tem os profissionais que eu selecionei, ou outros profissionais que eu queira estar selecionando. Então, ou seja, além, vamos por, eu cliquei, mas eu queria outro. Então, em vez de eu sair dessa navegação que eu fiz e entrar de novo, só para me trocar um profissional, aqui já fica na tela, então você já consegue visualizar e trocar de profissional sem precisar fazer toda essa navegação novamente. Ou às vezes qualquer um, porque às vezes eu não conheço aquela barbearia ou salão de beleza, e eu não tenho uma preferência de escolher um profissional em só. Então às vezes para mim qualquer um serve, eu só quero cortar meu cabelo, nada mais, nada menos. Então eu venho aqui, seleciono os horários. Então aqui eu tenho todo uma agenda, né, um calendário, na qual eu posso, clicando, ele vai me mostrando se o horário está disponível ou não está, para aquela categoria que eu escolhi.
Então vamos vir aqui para marcar para sexta-feira às 8 horas da manhã. E aqui a gente tem uma tela de checkout. Então, ou seja, para a pessoa conseguir visualizar se aquele corte barba que ela fez é aquilo lá mesmo, se está com o valor correto, se não está. A gente pode adicionar mais com agendamento na tela de checkout. Às vezes eu quero adicionar 3 agendamentos já, deixar o mês que vem, do outro e do outro, uma vez só. E também a parte de pagamento. Então aqui a gente também está fazendo pagamento online, já está integrando com cartão de crédito. Desconectou. Opa. Problemas técnicos. Só um segundinho. Deixa eu fechar aqui tudo. É o vídeo novo. Tá difícil. Vamos ver se dá. Pode tentar. Vamos dar continuidade. Vou colocar aqui de volta, né? Sim. Exato. Vamos continuar aqui para atenção. Bom, pessoal, o aplicativo aqui deu o Android que não nos ajudou, mas se der certo depois eu conecto aqui e tento mostrar novamente o restante. Aqui ainda tinha a tela de perfil da empresa, então, ou seja, além dos serviços que a gente
você pode pesquisar por serviço. Tem o perfil do profissional, você entra lá no perfil, naquela pesquisa que eu mostrei para vocês, tem um perfil do profissional que você consegue visualizar os agendamentos que o profissional te dá, ou seja, que ele oferece para você, e o perfil da empresa, na qual a gente tem algumas imagens que fica rodando, para você conseguir visualizar o interior do estabelecimento, os serviços que aquela empresa te oferece, quais são os profissionais que a empresa tem e quais são as avaliações que ela possui. Então, ou seja, a gente montou uma plataforma na qual o cliente nosso, um salão de beleza, consegue ter essa gestão e consegue visualizar e ter essa facilidade, ou seja, entregar uma facilidade para o seu cliente. Então, o seu cliente acaba ficando mais feliz e se a empresa tiver isso, ela acaba trazendo o seu cliente para dentro para ela, né? E consegue fidelizar ele melhor. Então, a ideia nossa seria praticamente em cima disso. Só para vocês poderem saber da capacidade do Flutter, o que ele pode oferecer. E, além disso, a gente também está à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida. Cara, como você fez aquele carrossel? Como você fez aquele slider? Como que você conseguiu fazer aquela animação? Então, a gente está deixando à disposição, caso vocês tenham interesse também em aprender. A gente não consegue entrar em muito detalhe aqui por causa do tempo também. Mas o intuito de mostrar foi exatamente esse, vocês saberem do potencial e o que é possível fazer com o Flutter. Aqui alguns projetos nossos que a gente está desenvolvendo além dos chats. Então, alguns projetos que a empresa vai estar desenvolvendo e também são todas feitas com Flutter. Então, o Flutter, igual a gente tem aquela imagem lá, ele está nos fazendo voar, porque sem o Flutter, como eu falei, ou a gente teria um app muito bugado, com os frameworks que a gente tem hoje no mercado, ou o nosso aplicativo estaria muito abaixo da média do que os nossos concorrentes estão. Então, essas aqui são algumas plataformas que nós vamos estar desenvolvendo, tudo com o Flutter também. E agora eu gostaria de abrir para vocês as perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, queira perguntar, podem perguntar. O tempo total de desenvolvimento? Desde a ideia do Flutter, do Chats, até o seu desenvolvimento, com o Flutter eu consegui desenvolver em torno de 5, 6 meses, já com a migração para o Block, né? Porque, como eu falei, o Flutter, a gente já tinha alguma coisa já feita em Delphi, depois eu migrei tudo para Flutter, e esse tempo de migração foi muito rápido, e a migração mais aprendizado, né? Então a gente está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Então demorou 6 meses migrando Delphi para Flutter e depois Flutter para Block. Então, ou seja, é muita migração e mesmo assim, em 6 meses a gente conseguiu finalizar toda essa parte de migração. Isso tirando, claro, API e tudo mais, né? Aí parte de back é outra história. A lógica do filtro do serviço está no front-end ou está no back-end? Tá tudo no back-end. A gente fez a lógica para fazer o filtro de localização, localidade, pesquisa mesmo de descrição, né? Ou seja, eu ofereço tal serviço, eu pesquiso por ele, vai lá no back, faz uma consulta e retorna para o mobile. Primeiro, parabéns pelo projeto, parece que está muito bem organizado. Opa, obrigado. Espero que seja sucesso, já cliente. Você falou que migrou para o Block. Você utilizou alguma biblioteca de Block ou como que está essa organização? Como que você está controlando? Perfeito. Quando eu comecei o desenvolvimento, estava muito em set state, né? Então, ou seja, eu comecei a sentir uma dificuldade porque às vezes eu queria, vamos supor, eu tenho o perfil do usuário. Então esse perfil, a gente fez totalmente todo o perfil de trazer a foto, trazer ali no drawer, trazer as informações. E essa unificação do perfil acaba ficando muito complicado, porque às vezes eu alterava lá no perfil e não atualizava aqui. Então eu comecei a sentir, às vezes eu faço um agendamento, mas na tela inicial eu já tenho os elementos que ele já tinha. Então quando eu faço, eu tenho que recarregar a tela inicial. Mas eu já estava numa navegação de uma outra tela, eu já tinha até passado a tela inicial. Então nem tinha como fazer, eu ficar esperando o retorno daquela tela para eu modificar. Então com o Block, com a parte de streams ali, eu consegui solucionar esse problema. E respondendo a sua pergunta, eu usei o Block Pattern,
que é um package que eu acho que o Flutterando que fez. E na época eu até ajudei eles a melhorarem a parte de lista de bloco, porque antigamente era só um bloco de cada vez e você tinha que ficar encadeando um em cima do outro. E aí eu ajudei o Jacob lá, fiz um push request para melhorar, fazer uma listagem, uma lista de blocos, e você passa aquela lista e depois você recupera ela. Então eu achei muito mais fácil, mas hoje atualmente já está bem melhor a biblioteca. Eu ainda estou nessa versão mais antiga, mas hoje a biblioteca já está bem mais atualizada, já tem injeção de dependência, já tem toda essa parte. Opa! Foi mal. Teve alguma coisa assim que, vamos supor, provavelmente você tem um X, né? E já aconteceu comigo do X pensar uma coisa mirabolante. Muito doida. Teve alguma coisa que chegou pra você e você não conseguiu achar uma lib ou não conseguiu fazer, do tipo, falou, ó, não vai dar pra fazer isso aqui em Flutter? Perfeito. Ah, normal. Então, como eu falei, antigamente eu tinha muito esse problema. Quando a gente veio lá do Delphi, o Delphi é assim, cara, pra você fazer uma coisa bem feita nele, demora pra caramba. Você até consegue, mas demora demais. Então, ou seja, não é produtivo, nem um pouquinho. No Delphi tive muita essa dificuldade, porque meu designer lá atrás fazia umas coisas muito doidas e falou, cara, isso daqui, sinto muito, mas isso daqui a plataforma não deixa, e se a gente for fazer, vai ficar tipo assim, um mês só fazendo esse detalhezinho que você pediu aqui pra mim. E com o Flutter, cara, além das todas as bibliotecas que já tem hoje, que já ajuda demais, você pega lá no Pub, cara, tem biblioteca que não acaba mais. Um calendário mesmo, o calendário no Delphi era extremamente... Perfeito. E com o Flutter, cara, voltando, além de todas as bibliotecas que já tem hoje, para você customizar é muito simples. Então essa que é a principal premissa que eu mais gosto do Flutter. Que não tinha isso, entendeu? Quando você não tem uma coisa, os caras falam assim, ó, isso aqui para você. Cara, é sensacional. Então o que não tem, eu pego e desenvolvo. Porque é muito simples. Esses cards que tem inicial e tudo mais, são tudo widgets, porque para você organizar bem o seu aplicativo, o ideal é sempre você ir criando widgets a partir do Clari, depois você só chama eles. Então, ou seja, você cria, desenvolve bonitinho e transforma num widget. Então, depois você só passa os planos para ele e mostra. Então, tudo que está aqui é tudo que eu que fiz, ou seja, os cards e tudo mais. E você vai juntando. Então, o Flutter parece ser muito um Lego grandão. Você vai juntando pecinha por pecinha, vai criando o seu layout. Quando você vê, está pronto. E isso, um hot reload, é impressionante, é incrível, maravilhoso. Opa. Queria tirar uma dúvida com você. Opa. A parte da biblioteca de Cupertino, vocês usaram a biblioteca Material, né, padrão? Eu fiz os testes com a iOS, a gente até tem a conta lá na iOS, fiz os testes com os aparelhos físicos mesmo, com o iPhone. Mas o meu designer ele queria deixar um padrão meio Material, tipo como se fosse uma entidade para os chats. Então a gente como posso falar, a gente preferiu não utilizar o Cupertino para fazer essas validações e deixar o UI parecido com o iPhone, porque a gente queria ter mais uma identidade, tipo um Nubank, que foge, sabe, do Cupertino. É aquela identidade deles e aquilo lá. Então você tem prós e contras, né? Você tem os prós, que o usuário não está acostumado com aquele layout, então, ou seja, para ele vai sentir uma dificuldade maior, tá mexendo ali e tudo mais. Porém, os prós é que você cria uma identidade que difere daquilo que já é comum entre os outros. Então, Aí uma outra coisa, se quisesse fazer duas versões, uma para o iPhone e uma para o Android, uma com Material e outra com Cupertino, não cheguei a pesquisar isso, mas tem como, vocês sabem? Tem, e não é complicado, cara. O Flutter, ele já vem pensando nisso faz um tempinho. Antigamente era um pouco mais, mas atualmente é bem mais simples.
Então, você consegue definir, se eu não me engano, o Flutter, você consegue até já deixar ele para ele identificar também. Você consegue lá configurar certinho e ele, quando vier do iPhone, ele já te constrói aquela interface, e quando vier do Android, ele já te constrói aquela interface. Você também tem as diretivas que você consegue verificar. Então, isso não tem dificuldade nenhuma. Isso vai muito mais no seu designer. É o que eu falei, o Flutter, ele é muito mais do seu designer pedir para você fazer aquilo ali do que uma dificuldade que você tem para não fazer aquilo lá. Então, por exemplo, eu quero que faça isso, então você faz aquilo, entendeu? Se não, você não faz. Então, respondido? É um pouco diferente do modelo inicial do React Native, que inicialmente o React Native ele tinha um file, né, para iOS e outros para Android, e ele tipo, selecionava qual dos dois ele queria. Então é um pouquinho parecido mais com esse esquema de forms que tem hoje, de você poder dar a tela direto no JCX. Só que você tem, tipo, igual eu estava falando, você tem um platform lá que deixa você definir, por exemplo, não só a tela inteira, mas tipo, um componente específico que você quer que seja diferente no iOS. Isso é muito comum, aliás, tipo, data picker, por exemplo, geralmente esse tipo de coisa a gente coloca o nativo porque a pessoa está acostumada a como ela vai selecionar data e tudo mais. Mas dá para você recriar uma tela inteira usando esse mesmo esquema de comportamento baseado em widget. Então você você pode tanto definir um widget que se comporte diferente estando no iOS, estando no Android, como você pode invocar widgets diferentes dependendo da plataforma. É bem transparente quanto a isso, a forma como você quer fazer. Opa, boa noite, parabéns aí, cara. Bom ver um monte de coisa assim nova saindo e sucesso, né? Com certeza você vai ter bastante sucesso nesse aplicativo. Uma pergunta, cara. Banco, qual que você está usando e por quê? Bom, o banco a gente está utilizando o MySQL. No começo a gente até pensou em usar o NoSQL e tudo mais, mas a gente não viu tanta necessidade assim de início já iniciar com o NoSQL. Então a gente falou assim, bom, vamos iniciar com um banco relacional, normal, e depois a gente vai sentir no mercado, porque não adianta nada a gente já querer prever todas as situações sem ao menos sentir como que vai ser. Então, para efeitos de MVP e tudo mais, a gente falou assim, não, vamos começar com o MySQL. Mas por que do MySQL? O MySQL ele é rápido pra caramba, em comparação com Postgres, né? O Postgres ele é um pouco mais lento por causa das transações e tudo mais, como o MySQL não tem, ele acaba sendo... É pouca coisa, mas ele acaba sendo um pouquinho mais rápido. E também pela integração que ele tem com muita coisa, né? Então hoje qualquer coisa que a gente for querer fazer, MySQL provavelmente já tem integração com ele. Então essa facilidade de integrar novas ferramentas ou sei lá, APIs, qualquer a gente queira desenvolver com ele, provavelmente já vai ter alguma comunicação meio que pré-feita para ele. Então isso também é muito simples. Vamos por é que a gente usa a hospedagem Google Cloud e tudo mais. Mas caso queira colocar sei lá, no HostGator, por exemplo, já está lá a instância do MySQL. Então isso simplifica muito e facilita demais. Mas caso não fosse MySQL, para mim seria PostgreSQL. Então seria mais ou menos isso. Oi? Sim, a nossa estrutura hoje está com um servidor principal, que a gente está fazendo um balancer. Então esse balancer vai direcionando e vai balanceando a carga que vai tendo. Porém a gente já está estruturando e pensando para microservices, que seria uma futura API que a gente vai estar desenvolvendo para melhorar essa parte e não ter nenhum problema de gargalo, de usuário tentando fazer e não conseguir, e ter uma fácil escalabilidade. Então, futuramente a gente já está estruturando para começar a escrever nossa API em microservices. Opa, são duas perguntas na verdade. Opa. A primeira delas, vocês sentiram necessidade de recorrer para código nativo em algum ponto, via aquele Platform Channel que o Flutter oferece? E a segunda pergunta é se quando vocês optaram por migrar para Block, já existia aquela API de provider, que hoje em dia eu ouço muito falar,
A gente está começando desenvolvimento em Flutter na empresa onde eu trabalho. Perfeito. E a gente está usando uma arquitetura bastante caseira, assim, né? Uhum. E eu gostaria de saber se você chegou a avaliar o provider quando você decidiu migrar para o bloco. Perfeito. Vamos lá, primeira pergunta. No começo do aplicativo feito em Delphi, a gente tinha um service que ficava rodando para ver se tinha... Porque a gente manda uma notificação para o cliente, para ele não esquecer que está tendo um agendamento ou não. Então, ou seja, essa também é uma das principais funcionalidades, ou seja, o cara às vezes não vai no agendamento porque ele esqueceu. Então, isso para o cliente final, para a empresa, é muito ruim, porque às vezes ela disponibilizou e o cliente só não foi porque ele esqueceu, né? Nem porque o cara não queria ir, ele só esqueci e não foi. Então, uma das premissas que a gente queria desenvolver também era uma notificação no determinado tempo, que o usuário consegue escolher ali nas configurações dele, para ele conseguir receber essa notificação. Então, ou seja, meia hora antes ou uma hora antes recebe uma notificação. Então, a gente tinha um service que ficava ali rodando para conseguir mandar essa notificação offline. Só que com isso, cara, a gente teve um problema muito grande que era a bateria. Então, ou seja, um serviço rodando ali, insanamente rodando, sei lá, a cada meia hora ou a cada uma hora a bateria zerava. Então era uma coisa horrível, entendeu? Então, essa ideia de services a gente nem montou pra frente por conta de problemas de bateria mesmo, né? Então a gente preferiu só mandar uma push por enquanto, depois um SMS para simplificar e não ter esse problema tanto de bateria. E a segunda pergunta, quando eu comecei a fazer a minha conversão, foi logo quando a Google começou a falar do provider. E aí, como eu já estava meio que migrando pro Block, eu já tinha um conhecimento maior em Block, bom, eu vou continuar migrando em Block. Se futuramente o provider realmente parecer ser mais interessante e mais proveitoso, a gente consegue pensar em estudar e melhorar e partir para o provider. Mas, pelo que eu vi atualmente, até hoje, o provider ele é mais para aplicações um pouco menores. Se você começar a cair para aplicações muito grandes, o Block ainda é recomendado pela sua estrutura, pela arquitetura que ele tem. Mas, se for uma aplicação menor, você consegue normalmente usar um provider que ele vai te atender da mesma forma que o Block atenderia. Porém, o Block ele é mais recomendado para aplicações grandes, que aí você não vai ter problema mesmo com isso daí. Mais ou menos. Na verdade, bom que tocou nesse assunto, porque a galera, não sei, mas a galera debate bastante isso. Debate. Mas basicamente são coisas distintas, né? O provider, como o nome diz, ele serve para prover, ele serve para fornecer alguma informação, fornecer algum estado, fornecer seja lá o que for. Então você pode inclusive utilizar as duas coisas em conjunto. Um não restringe a utilidade do outro. O que o Block oferece, ele é mais que como um conceito mesmo, você pode, sei lá, considerar uma strategy, ou não sei, mas ele é um pattern de arquitetura de projeto. Então, assim como você tem MVVM, você tem o esquema de Redux Saga, por exemplo, que é bastante utilizado no React, e você tem o Block. O Block ele vai não só fornecer para você os dados daquela forma de strings, você pode fazer isso com o próprio string nativo do Flutter, se for o que você quer só fornecer o dado. Ele traz todo um contexto de como você vai organizar as suas actions, como você vai disparar eventos. Então é um pouco mais do que o provider em si. O provider você pode até usar, tipo, igual o pessoal do lado flutterano desenvolver a própria lib deles de block, você pode desenvolver uma lib de block baseada no provider. Você pode tipo, só se basear em strings e a gente Dart igual a outra lib de block lá, que é a mais utilizada hoje. Então, é um pouco distinto as coisas, tá? Uma coisa não interfere na outra e eles nem se propõem a fazer a mesma coisa. Então, tipo, dependendo, igual ele falou, se o seu app for mais simples, se for só, tipo, exibir dados, se for... não seja necessário talvez uma lógica de negócio grande ou que seja reutilizada, que é o que o Block se propõe, né? Que é Business Logic... Components. Exatamente, Components. Que é justamente essa ideia de você isolar as suas views, né? E você ter a base de código de lógica de negócio isolada, que você pode ser reutilizada, e isso através de strings, seguindo um modelo de atores, né? Através do observable, geralmente. Que é essa a ideia. Se você não precisa disso, se você quer só exibir um dado, você tem uma lógica ou outra que você pode resolver com set state, não tem muito o que inventar,
você não precisa usar block. Aí você usa só o provider para, de repente, pegar um cara que está inacessível, porque você não vai, tipo... O problema que o provider resolve é aquele de injeção de dependência, de você ter filhos de filhos de filhos que você só pode passar para baixo. É o mesmo esquema do React. Você tem subcomponents e para você acessar um determinado valor você teria que passar entre todos eles. Através do provider você consegue acessar um valor que foi definido em não sei de onde. Entendeu? Então é basicamente essa a ideia. As coisas funcionam de formas isoladas, depende do que você quer fazer. Perfeito. É isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Bem, então, como estamos de status aí? Cara, a pizza saiu para entrega. Eu espero que ela chegue na indústria durante os próximos 5 minutos. Daqui a pouco, senão eu vou me preocupar. Vou vir lá embaixo, qualquer coisa eu dou um ping aí. Perfeito. Não, perfeito. Claro, são 15 pizzas, então precisa de ajuda. A gente queria então fazer um agradecimento para a Google for Startups pelo espaço que nos cedeu aqui, pelo FlutterBR também, pelo espaço que nos cedeu para a gente estar apresentando para vocês. Esses são nossos contatos, caso queiram anotar, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, a gente está à disposição de vocês, podem perguntar sem nenhum problema. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.